Sou Daniel Barbosa. Eu queria fazer o agradecimento já em nome da nossa mesa aqui redonda de discussão de casos de CHC. Aqui eu tenho Felipe Melo, tenho Camila César, são cirurgiões, e a gente trouxe aqui um tópico bem controverso para a gente discutir, que são os casos cirúrgicos e transplantáveis, né, de CHC, que fogem um pouquinho daquele padrão normal que a gente vê no dia a dia, tá? Então a gente vai começar com a apresentação de alguns casos e no final dele a gente vai fazer alguns comentários e uma discussão, tá? Então eu vou pedir para a Camila começar a apresentar o primeiro caso. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Vamos começar com o caso. É um paciente de 71 anos, masculino, uma história de cirrose alcoólica, child B, mel de 15, e encontrou um tumor hepático. Ele tem algumas comorbidades que não eram impeditivas do transplante. Pode seguir. Aí a gente consegue ver na tomografia o tumor no segmento 8. Pode passar. Aqui a gente tem um tumor de 4,6 por 4,8 centímetros, um Lihard 5, que é necessariamente um tumor maligno. Pode passar. Um CHC. Aí, pode passar, esse paciente entra nesse critério intermediário, né, que é um paciente com multinodular, ele tinha alguns outros nódulozinhos, pera, volta um pouquinho, uns outros nódulozinhos hiperfocais, então ele entra como multinodular e é um child B. Então ele é um candidato critério a TACE. Pode passar. Aí, pode passar. Aí, depois que ele fez o TACE, controle pós-procedimento mostra que tem um nódulo viável de 3,5 por 1,3. É só a parte externa do tumor é viável, o meio a gente tem uma necrose, então o paciente se mantém no critério de Milão. Pode seguir. Aí ele foi transplantado em setembro de 2022, com doador falecido, técnica convencional, foi um paciente que teve um pós-operatório super favorável, tendo alta no 11º dia pós-transplante. Ele teve uma outra reinternação por conta de uma infecção que é super comum no transplantado. E em março, agora desse ano de 24, ele tem uma boa função do enxerto, porém apresentou uma alfa-fetoproteína de 18.000. E aí teve a suspeita da recidiva do CHC. Pode passar. Aí a gente vê aí a recidiva no segmento 8 de 4,5 por 4,8 centímetros, que é um Lihard 5, que é confirmatório por imagem de CHC. E aí a gente traz a volumetria aí por conta da discussão do caso, do que fazer com esse paciente. A gente pode discutir. Podemos. Então, só lendo a volumetria aqui, né? Ele tem um fígado total de 1.700 ml, né? E pensando na ressecção aqui, que seria uma hepatectomia direita, né? Isso. Fígado residual de 38%, né? Uhum. Então tá. Então Então aqui a gente tem alguns tópicos para discutir, né? Eu queria já saber a opinião do Felipe, né? Com relação a esse caso, né? A gente sabe que a recidiva pós-ressecção é alta, muito maior do que a do transplante. No transplante a gente tem uma recidiva bem mais baixa, mas mesmo assim não é uma coisa isenta, né? A gente vai ver aí que em casa até 15, 20% desses pacientes vão recidivar ao longo dos 5, 10 anos aí de acompanhamento. Nesse caso, quais opções que você acha que a gente teria assim, de tratamento para ele? Bom, é um prazer estar aqui também dividindo a mesa com nomes tão importantes da cirurgia do fígado. Esse caso é um caso assim bem interessante, porque ele leva em conta várias situações aí, características que fogem da nossa prática usual, né, da cirurgia do fígado. Então, e tem algumas coisas também que fogem um pouco do BCLC clássico para tratamento de hepatocarcinoma. Então, assim, é bem fora da caixa, né? A questão desse caso é importante, que é um tumor que recidivou com menos de 2 anos, né? Então, recidivou com uma alfa-fetoproteína bem alta em um tumor bem volumoso em pouco tempo. É um paciente pós-transplante nosso que, assim, tem o controle seriado e isso aí aparece já de uma forma um pouco mais agressiva. A gente precisa hoje, sempre que fala de hepatocarcinoma, pensar na biologia tumoral. E é uma discussão muito interessante, porque nós temos alguns trabalhos hoje falando sobre neoadjuvância, imunoterapia no transplante, tudo, mas uma das contraindicações aí nesse caso é um paciente que está imunossuprimido. Então, ainda é uma terra um pouco difícil de navegar.
Mas se a gente não fosse transplantado, talvez a gente quisesse pensar na imunoterapia neoadjuvante, né, com a Tebeva, que hoje que a gente está tendo bons resultados. Hoje, esse paciente é uma questão assim, realmente bem complexa, se a gente consegue fazer uma cirurgia de upfront ou fazer alguma terapia de neoadjuvância para tentar estabilizar e avaliar essa biologia tumoral. Essa neoadjuvância pode ser até realmente por radiologia intervencionista, fazer um TACE, tentar fazer algum controle de doença. Para o retransplante já fica um pouco difícil, porque ele tem um fígado que funciona, tem uma função normal, então assim, não tem MELD mínimo para inscrever. Transplante para ele provavelmente só se for doador vivo. Ele não tem... É uma questão, mas um doador vivo, para ser utilizado, a gente precisa ter outros critérios que a gente leva em consideração para saber prognóstico, se vale a pena, né, fazer a cirurgia de uma outra pessoa saudável para um paciente que tem um tumor possivelmente agressivo, né? Então é isso. Eu acho que é um cenário que cada vez mais a gente tem que trazer assim para uma discussão muito individualizada, né? A gente tem variáveis ainda que a gente percebe que influenciam muito a decisão e que a gente não tem nos principais guidelines, assim, essa capacidade de discernir, né? Assim, através de um fluxograma, qual a melhor opção para esse paciente. E qual a programação que vocês estão tendo para esse paciente? Nossa curiosidade. Vocês resumiram bem, né? É bem isso, não tem nenhum protocolo, até de acompanhamento pós-transplante. Os artigos falam muito que depois que a gente começou a ampliar, né, fazer downstage, ampliar critério de transplante, a recidiva aumentou de 6% a 18% nos maiores centros. E é exatamente isso, a gente está entre ver se o paciente vai ter condições de uma hepatectomia, né, porque por conta do quanto sobra de fígado, ou se a gente vai fazer uma ablação. A gente, na verdade, está com esse paciente internado agora, a gente está nessa definição. Foi até um caso que está sendo bem atual e a gente está para definir isso aí. Vai ser ou a ablação, provavelmente, ou a hepatectomia. Tá jóia. Então, na próxima reunião do grupo de fígado, a gente vai cobrar o resultado, né? Obrigado. A gente vai passar para mais casos de discussão. Eu vou pular esse segundo caso, que é um caso que geraria uma discussão um pouquinho mais longa. Eu vou pedir para o Felipe apresentar o caso dele, que ele trouxe, para a gente, que também envolve uns decisões em relação à indicação de transplante, critérios estendidos, doador vivo. Vamos lá, Felipe. Bom, eu trouxe um caso assim bem interessante, até estava falando com o Daniel antes, por conta até da questão temporal. Esse paciente entrou em contato com a gente, os familiares aí, esse ano. Então, um paciente que tinha um RC masculino de 62 anos, cirrose NASH, médico anestesista, pai de mais 3 médicos anestesistas. Em janeiro de 2005, ele... Comorbidade mais grave é essa. Em janeiro de 2015, ele fez um abdômen agudo hemorrágico, e foi identificado que ele tinha um hepatocarcinoma roto, medindo 11 centímetros. Alfa-feto, nessa época, era de 1080. Foi submetido a tratamento por radiologia intervencionista, sendo feito 3 TACE, e após os procedimentos associado com o sorafenib, a alfa-feto caiu para 112. Então, inicialmente, ele foi tratado de uma forma até então, digamos que paliativa, com a tentativa do sorafenib aí fazer algum downstage e ele poder entrar em alguma modalidade terapêutica cirúrgica. Chegou para a gente, e uma das questões que a gente leva em consideração, principalmente pelos guidelines orientais, é a avaliação do PIVCA. E o PIVCA dele veio um PIVCA abaixo de 87. Fizemos também uma ressonância com o Primovist para avaliar o M-Resist, e o M-Resist menor de 20%. Isso dá também uma boa força para avaliar essa biologia tumoral e a resposta ao tratamento. Foi submetido ao transplante intervivos, porque era um tumor fora de critério. Mesmo sendo fora de critério de Milão, nós oferecemos o transplante intervivos pela biologia tumoral favorável em 2015, no mês 7 de 2015. E justamente essa é a questão que a gente precisa trazer para quando a gente fala de hepatocarcinoma fora de critério. Existem inúmeros critérios
cada dia sai um critério novo de hepatocarcinoma. Então, sempre que tem muita coisa para uma mesma questão, é porque não tem nenhuma muito boa, né? Isso é bem óbvio. Então, acho que a individualização do paciente é a melhor forma de tratamento. Então, biópsia prévia é importante, onde a gente consegue avaliar o grau de invasão microvascular. Os exames de imagem mostram para a gente a invasão macrovascular, mas a micro a gente consegue com biópsia. O grau de diferenciação, se o tumor é um G1, um G2, isso também faz diferença. O PET, hoje, utilizado, o hepatocarcinoma também tem ganhado cada vez mais esse recurso de utilizar o PET com glicose. A alfa-fetoproteína também, o valor é muito importante também, principalmente não o valor isolado, mas sim o valor da curva da alfa-fetoproteína após os tratamentos. O PIVCA mostra também que, assim, que vários trabalhos, assim, é incluído em vários critérios orientais também, que mostra que realmente tem um valor importante nessa decisão. E a avaliação da resposta na ressonância para ver a viabilidade tumoral com o M-RECIST após as terapias de downstaging, principalmente o TACE. Só uma dúvida, esse paciente quando teve o hemoperitônio foi operado? Ele ou foi só controle rápido, radiointervenção? Foi operado, uma laparotomia exploradora, evacuação de coágulo e não tinha mais sangramento ativo. Tá. Então, só continuando aqui. Então, aqui é a foto do explante do fígado dele, um fígado assim, francamente cirrótico, com um tumor bem grande, ali pegando o segmento 8, segmento 4, né? Aqui é a foto do doador, que foram um dos filhos anestesistas que queriam de qualquer forma salvar o pai. Até foi uma briga para saber quem seria o doador. Então, essa aqui é uma questão bem interessante, técnica, onde a gente fez uma cirurgia para preservar o doador, onde a gente faz uma hepatectomia direita e preserva a veia hepática média no doador para poder fazer o deságue. E essa é a reconstrução, que a gente faz uma união das bocas da suprahepática, para poder fazer a cirurgia do triângulo ali no receptor. Bom, então para a gente discutir, eu acho que é um caso bem interessante, né? Eu acho que envolve dois conceitos que a gente já sabe que são conceitos de muito ruim, né? Muito mau prognóstico, ou seja, um CHC roto, né? Onde você já aumenta a chance de doença peritoneal, uma doença extrahepática, né? Significativa, e além disso um CHC com um tamanho que ultrapassa os critérios de Milão, enfim, os principais critérios que a gente usa, né? Que seja São Francisco, up to 7, né? Então, acho que as principais discussões que a gente tem é isso. Em relação ao manejo desse caso, eu vi que ele sangrou, acho que foi início do ano e foi transplantado em julho. Nesse meio tempo, acho que vocês fizeram um tratamento com 3 TACEs e o sorafenib, né? Isso. Acho que o principal fator aí seria o que vocês usaram para seguir em frente com o transplante, né? Uma boa resposta, né, à terapia por radiointervenção, mais o sorafenib, a estabilização do tumor, e se teve alguma estratégia assim durante o transplante em relação a uma eventual progressão de doença não detectada, principalmente doença peritoneal, né, que eu acho que é o que a gente teria um pouquinho de receio de não detectar nos exames de controle aí que ele fez, né, ao longo desse tempo. Como é que foi essa estratégia? Não, perfeito questionamento. E justamente essa é uma preocupação quando a gente está fazendo o transplante. A cirurgia começa sempre pelo receptor. Então, ele primeiro entra na sala, sofre uma laparotomia exploradora, avaliação e reestadiamento. Estando tudo ok, nada fora do usual. Inclusive, muitas vezes, nós fazemos amostragem ganglionares também, com congelação na sala, para ver se tem alguma invasão não identificada de algum linfonodo regional de drenagem. E somente após essa avaliação inicial, que a doença está estável e está conforme o pré-operatório, a gente coloca o doador na sala e inicia a cirurgia. Justamente prezando pela segurança do doador e para evitar também um transplante fútil. Né? Não, perfeito, perfeito.
E em relação à decisão, vocês obedecem a algum critério, Camila, que vocês achem que existe como um cutoff de até quando você pensaria em um transplante em relação ao número de nódulos ou tamanho do nódulo? Ou esse critério, enfim, a gente individualiza? Você já respondeu, acho que é bem isso, a gente individualiza. Eu ia até pedir para o Felipe falar um pouquinho da biologia molecular do CHC, porque é exatamente isso. Nesses 6 meses foi avaliado tudo isso, certo, Felipe? De avaliar se teve boa resposta, se o paciente teve outras lesões, metástases extrahepáticas durante o tratamento, porque tudo isso é muito importante para a gente ver qual vai ser a resposta do paciente pós, né, imunossuprimido, como esse CHC pode vir a recidivar ou qual a força que ele vai ter. É um pouco difícil, porque, em sendo da equipe do Felipe, eu acompanho muito dos processos, né? Inclusive esse. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da biologia molecular do nódulo, para o pessoal ter um pouquinho de noção disso. É verdade. Então, assim, hoje a biópsia é um fator que é diferencial na condução dos casos. Até no primeiro caso que a Camila apresentou, assim, provavelmente ele vai acabar numa biópsia, para a gente saber qual é o grau de diferenciação, para poder avaliar essa viabilidade de ressecção versus outro tipo de terapia. Até moderadamente diferenciado, a gente, dependendo de outros critérios, a gente consegue partir para o transplante, né? Agora, se é um pouco diferenciado, já começa a ficar um pouco mais restrito por conta do fator prognóstico, realmente, né? É o que eu falei, sempre que a gente está fazendo um transplante intervírus, a gente tem que pensar no doador. Sim. Os critérios de CHC, eles levam muito em consideração, principalmente aqui no Brasil, que eu uso o critério de Milão, é pela escassez de doador. Então, nós não utilizamos o melhor critério que tem para individualização de casos. Mas pela escassez de doador, nós temos que utilizar os órgãos para o paciente que tem a maior chance de sobrevida, né? Não, perfeito. Eu acho que é um cenário que dá discussão para, acho, mais do que um dia, né? E a gente só tem 20 minutos aqui para debater. Eu queria apresentar só um último caso, que eu acho que é um caso também bem controverso, que aí já envolve ressecção, e saber a opinião aqui dos nossos outros 2 debatedores. Vamos lá. É um rapaz de 85 anos, masculino, hipertenso, fazia tratamento só com uma droga, tinha uma dor epigástrica inespecífica, com 4 meses de evolução, e na investigação, com endoscopia e ultrassom, viu que tinha uma imagem no fígado suspeita. Bilirrubina normal, INR normal, creatina normal e sorologias negativas. Ele tinha essa imagem, que era uma imagem de um CHC típico, bem aqui na ponta do lobo esquerdo, né, do setor lateral esquerdo, no segmento 3, mas ela tinha alguns detalhes, como a presença de lesões satélites e essa amputação da veia hepática esquerda, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês. 85 anos, com esse sinal de uma eventual invasão macrovascular, num CHC, onde uma ressecção aparentemente é tecnicamente fácil, né? Um setor lateral esquerdo. O que vocês pensariam de opções de tratamento para ele? Fala aí, Camila, sua opinião. Eu não cheguei a ver. Ele tem comorbidades? Hipertenso só, apesar dos 85 anos. Então, né? A nossa equipe é um pouco agressiva no critério idade, né? Se o paciente tem um status performance bom, se o paciente... a gente fala muito do shape do paciente, né? Se ele é um paciente que aguentaria uma cirurgia, a gente é um pouco mais agressivo e eu acho que, a princípio, eu pensaria numa hepatectomia esquerda, lesão satélite. Você até perguntou se influencia. A gente já sabe, né, que tem, assim, que o CHC é bem frequente a lesão satélite, por isso a gente pensaria numa hepatectomia regrada. Eu acho que eu partiria para uma hepatectomia, sim. E aí, Felipe? Olha, dificilmente eu penso em alguma coisa diferente de uma terapia de ressecção por conta de prognóstico, mas precisa levar em consideração o paciente, né? Não somente o tumor. Você está me passando que é um paciente com 85 anos, mas com bom estado geral, tudo. Então, assim, a gente usa muito hoje a questão da fragilidade, né? Porque o problema do idoso, às vezes, é que você olha, ele está muito bem, mas ele entra nos critérios de fragilidade e depois ele não aguenta um pós-operatório.
né? Tem complicações pós-operatórias. Mas no caso específico do tumor, essa invasão macrovascular, não acho que seja uma contraindicação para ressecção. E em relação às lesões satélites, essa história é natural do hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma a gente conhece isso. Então, assim, até pouco tempo atrás, ressecção anatômica tinha grande vantagem em relação à ressecção de enucleação, ressecções menores. Saiu um trabalho recente agora tentando desbancar essa questão da ressecção anatômica. Porém, eu confio muito nos nossos patologistas, que sempre falam que na maioria das vezes quando você tira um hepatocarcinoma tem uma porção de filhotes ao lado dele, né? Eu acho que foi mais ou menos o mesmo racional que a gente teve, né? A idade biológica do paciente era muito inferior à cronológica, não eram os 85 anos, né? Apesar de fatores de mau prognóstico pela imagem, né? A gente também, considerando uma cirurgia de baixa morbidade, e nesse caso, assim, a gente até tinha a possibilidade de fazer a ressecção laparoscópica, né? Eu acho que é bem favorável a posição, a localização do fígado, a gente foi em frente com relação à ressecção, né? Então, foi uma cetorectomia lateral esquerda, né, laparoscópica, e que a gente teve uma evolução muito favorável. O paciente teve alta com 4, 5 dias e a evolução cirúrgica dele foi muito favorável. A evolução oncológica, não. Geralmente, a gente faz um controle com 1 mês de cirurgia com a primeira imagem 0 de segmento e depois trimestral junto com alfa-feto, né? Nos pacientes, não sei se vocês fazem algum protocolo diferente de segmento. E, nesse caso, no 3º mês, ele apresentou já uma recidiva. Apesar de margem cirúrgica de mais de 2 centímetros, ausência de invasão macrovascular na peça, mas microvascular, esse paciente recidivou e faleceu 2 anos depois de progressão de doença. Tá? Então, até que ponto essa cirurgia foi benéfica ou não, eu me questiono, assim, né? Mas eu acredito que nesse cenário, eu não vi outra modalidade de tratamento que pudesse oferecer melhor resposta. Acho que terapia sistêmica, ele chegou a fazer depois, na época só tinha sorafenib, né? Uhum. Era a primeira linha e única linha. E ele chegou a fazer e depois, por sangramento gastrointestinal, ele teve que interromper. Então, são casos que eu acho que a gente usa para individualizar muito, né? Desde o perfil clínico do paciente até o perfil tumoral, até as questões técnicas e táticas que a gente vai usar no momento do tratamento deles, né? Então é isso, queria saber, eu acho que são 3 casos, a gente sabia que o tempo ia ser grande, a gente tinha mais 2 casos para discutir, mas a gente teve que selecionar um pouquinho. Queria saber se tem alguma consideração a mais para a gente fazer antes de finalizar aí esse nosso bate-papo. Felipe. Daniel, dá pra gente ficar falando aqui realmente dias, né? Conversando, contando experiência. Mas eu acho que é um recado muito importante. É que realmente a avaliação do hepatocarcinoma não é uma avaliação de um único especialista. Não é do hepatologista, não é do cirurgião, não é do oncologista, é de uma equipe. Então, essa avaliação multidisciplinar e individualizada, ela é muito importante. Ela faz a diferença na conduta e na qualidade e sobrevida dos pacientes. Esse é o recado que eu tenho para deixar aqui. Sozinhos nós não somos ninguém. E você, Camila? Eu acho que, assim, revendo, a gente colocou muito aqui questões que a gente usa para o paciente não transplantado, né? Assim, CHC no paciente não transplantado e no transplantado. Eu acho que é a gente tentar evoluir muito nisso, né? Tentar pegar algumas coisas do paciente não imunossuprimido e tentar ver se na recidiva pós-transplante ou na questão do transplante também recidiva. Porque como eu fiquei com esse tema do recidiva pós-transplante, eu aprofundei bastante nisso. E é meio angustiante, porque exatamente, não tem nenhum protocolo, entra no que o Felipe falou. Quando não tem protocolo é porque a gente não conseguiu ainda estabelecer a melhor coisa. Então, acho que cabe a gente também, equipe de transplante, tentar dar uma estudada nesses casos, né, que tem se tornado cada vez mais frequente, uma vez que a gente está ampliando em alguns momentos, que nem esses casos fora do critério que a gente faz intervivos, enfim, a gente estudar para a gente tentar ter uma coisa mais bem estabelecida para a gente conseguir dar um melhor tratamento e segmento para o paciente. E, obviamente, pensar em tudo isso que o Felipe falou. A equipe multidisciplinar é uma coisa que ajuda bastante nisso. Perfeito, pessoal. Então, como a gente falou no início, né, eu acho que discutir os casos simples de CHC já são difíceis. Imagina pegar os casos difíceis de CHC, né? Então, mas foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima reunião aí do Grupo de Fígado. Obrigado.